noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Oração. Quem está chegando aqui hoje pela primeira vez? Acho que só desencarnados, né? Então sejam todos bem-vindos. Aos nossos irmãos que nos assistem pela web também, uma boa noite. Nós solicitamos que desliguem os seus celulares, então coloquem no modo de vibra, né? Se tem algum intensivista que precisa atender o telefone, que sente nessas fileiras do canto e, se precisar atender o telefone, pode ser retirado pela lateral, tá? Então, nós vamos agora às nossas divulgações. Conecte-se no canal do YouTube do Posto Científico de Caridade de Sá. Você encontra palestras e conteúdos transformadores para o seu crescimento espiritual. Inscreva-se agora e acompanhe nossas reuniões e ensinamentos que iluminam o caminho para uma vida mais plena e harmônica. No YouTube, em pesquisa, coloque PCCBND e encontrará o nosso canal. Nossas reuniões serão transmitidas pelo Instagram da casa. As palestras serão disponibilizadas na íntegra somente no canal do YouTube. Então, antes a gente só tinha a disponibilidade do Instagram, que ficava só um pedacinho, né? Agora a gente tem toda a palestra para a gente acompanhar, né? Também pela conectividade. Então, nós temos a campanha do leite, né? Doe uma lata ou um pacote de leite para a campanha da cesta básica e do produto de leite, né? Além da cesta básica que tem naquele quadro, esse leite compõe aquelas pessoas, aquelas famílias que precisam de um complemento. Então, por isso que a gente pede a doação tanto do pacote quanto da lata de leite àqueles que puderem. Necessitamos dos seguintes alimentos para compor a nossa cesta: açúcar, feijão, arroz, farinha de mesa, macarrão. E desde já nós agradecemos a todos, né, pela doação, né, pela disponibilidade que vocês têm em ajudar a compor a nossa cesta aos nossos irmãos assistidos. A evangelização do dia de 2025 já começou desde o mês passado, tá? Então o horário é de crianças de 5 a 13 anos, de 8h50 às 10. Os jovens de 14 a 18, de 10h30 às 11h30. O grupo de paz funciona de 9 às 10. Venham todos com a sua família, com seus filhos, né? Para estudar um pouquinho da nossa doutrina, um pouquinho mais. Então, nós vamos agora fazer a página de preparação do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Xavier e do Espírito Emmanuel, a página Quando Orares. E quando estivermos orando, perdoai, disse Jesus. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos e vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura tende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível. Nos círculos do tempo, todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição geogrativa ao alto, compreendendo que se lhe faz dispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimento na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conhecem entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tenos fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente à zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal,
consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor, a benefício de cada discípulo do Evangelho, e quando estivermos orando, perdoai. Meus irmãos, agora vamos fechar os nossos olhos, apacentar nossos corações e nossas mentes, plasmar a figura do Mestre Jesus, solicitar a presença dos nossos guardiões, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, dos nossos queridos bezerros de Menezes de Saia da Glória, e pedir, solicitar a espiritualidade amiga que esteja conosco nesta noite, que o nosso estudo, Senhor, possa transcorrer em paz e harmonia, e tudo que for aqui estudado, tudo que for dito, Senhor, possamos aprender em nosso espírito e praticar a caridade, a fraternidade em relação ao nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Nós então vamos ter no estudo dessa noite o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, que será proferido pela nossa irmã Socorro. Que ela seja envolvida em vibrações de paz e amor. Boa noite a todos. É sempre grande responsabilidade a gente falar sobre o Evangelho, né? Ainda não praticamos, estamos nessa tentativa de mudar a nossa trajetória. Como a nossa irmã falou, esse item, nós já estamos no capítulo 5, onde trata, né, são os bem-aventurados aflitos. Esse capítulo é longo, onde ele nos mostra em cada mensagem que vamos estudando as aflições que nos afligem, nos infelicitam, aquilo que às vezes eles pensam que é felicidade, a nosso ponto de vista, a nosso termo não é. Então, principalmente esse tema ao qual hoje nós vamos estudar, que é a desgraça real ou a infelicidade real, ao Espírito, né, vai nos passar realmente o que é a infelicidade real. Mas sobre esse capítulo, onde ele trata, né, da justiça divina, das causas anteriores ou atuais, tem um tormento voluntário, tudo aquilo que nós buscamos, que nos aflige, que nós nos atormentamos, né, diante das situações, diante das pessoas, diante dos problemas, diante dos obstáculos, diante das enfermidades, diante das perdas dos entes queridos, seja qual for a situação a qual a humanidade enfrenta, né? As individualidades enfrentam quando aqui estamos no corpo físico. Antes de eu adentrar o capítulo, eu vou me reportar ao outro capítulo que vai nos falar sobre a felicidade, né? Esse capítulo está também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o qual Jesus disse que meu reino não é deste mundo, né? Que a felicidade ainda não é deste mundo. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o homem busca incessantemente ser feliz completamente. E essa felicidade plena ainda não vamos encontrar na Terra nenhum homem, né? O homem que eu falo é a humanidade, feliz, nem aquele que tenha todo o dinheiro do mundo, todo o poder, tudo que ele possui de juventude, ele vai ser completamente vazio, feliz. Sempre existirá a busca de querer mais, né? E incompleto dentro de si, ou seja, sempre vai existir um vazio. Esse vazio ele não vai preencher com as coisas perecíveis do mundo, né? Então não vamos encontrar, como os Espíritos dizem, né? Encontrar um homem feliz não é ainda deste mundo, até porque
porque nós vivemos num mundo de provas de pessoas, onde vamos conviver, né, com dores, onde a doutrina e nos mostra que a dor é uma construção, é um mecanismo de Deus, é uma lei que o Pai se utiliza para o despertamento de cada um de nós, mas não foi feito para nós sofrermos. Dor e sofrimento, dor é uma coisa e sofrimento é outra. Sofrimento é que vem das consequências daquilo que nós fazemos. Então vamos sofrer pelas aflições diante das situações, diante de tudo aquilo que nós cometemos, que nós fazemos, que nós realizamos pelo nosso comportamento. Então esse rei ainda ele falou que não é deste mundo, onde ele trata sobre a vida futura. Essa vida futura, essa construção que estamos aqui nessa experiência terrena, como outras já tivemos, como outras teremos, para construirmos, para aprendermos, para o nosso crescimento evolutivo. É para isso que estamos aqui. Retornamos a carne para estar nessa escola com cada um de vocês. Cada um estão aqui nesse aprendizado, nessa construção, né? Então, esse capítulo que ele vai falando, meu reino neste mundo, ele vai nos colocar essa felicidade que não é deste mundo. Aí ele coloca assim: Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias com a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então estamos aqui para retornarmos ao plano espiritual, para valorizarmos realmente as coisas espirituais, as coisas do mundo, tudo aquilo que advém da nossa estadia aqui na Terra, são construções, sim, bem-estar, ter uma casa boa, ter um emprego, ter um carro. Isso a doutrina não condena e não diz que não podemos ter. Podemos sim, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso suor. Que o que é colocado, o que nos mostra é a maneira como vamos fazer, como vamos fazer essa conquista. Os meios que vamos usar para conquistar indevidamente, muitas das vezes, né, trazendo para nós esses sofrimentos, trazendo para nós essas desditas, trazendo para nós essas aflições. Mas aqui a nossa maior preocupação teria que ser essa construção dessa vida futura. Por isso estamos aqui nessa escola e nesse hospital. Nesse hospital onde cada um de nós somos doentes da alma. E quando nos é dado um remédio amargo, é para a nossa melhoria. E quanto mais rebelde, vamos precisar desse remédio amargo. Então, para esse despertar, para essa reavaliação, né, para essa construção de si mesmo, de nós, para esse despertamento, é que estamos aqui. Esse a qual nós planejamos, com a ajuda dos Espíritos, viemos a um corpo de carne, né, no revestimento desse corpo, para mais uma experiência, para mais um aprendizado com alunos repetentes, todos na mesma escola, mas em graus diferentes. Porque a única coisa que nos difere uns dos outros, desse irmão para o outro, são as características biológicas, né? É o DNA, isso que difere. O que em termos espiritual, é o quê? Que há essa diferença. É que cada um tem sua história, traz uma história como individualidade. Cada um tem suas construções que trouxeram de outras reencarnações. Cada um é um livro que traz uma história anterior. Cada um está num grau de patamar diferente de inteligência e moral.
principalmente moral, cada um está. Mas isso que nos torna diferente, nesse sentido, né? São as características, porque cada um tem suas características biológicas. Mas, na sua essência, todos nós somos centelha divina, somos iguais, porque fomos criados pelo meu Pai, fomos criados simples e ignorantes, temos dentro de nós a divindade. Isso nos torna nessa igualdade, nesse sentido. Então, o Pai, Ele nos dá todos os meios, todas as condições, todas as ferramentas que temos que trabalhar para esse crescimento, para essa vida futura. Se vamos fazer ou não, é o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. Aí vem os nossos sofrimentos. Porque se nossas escolhas forem desastrosas, vamos ter consequências desastrosas. E não adianta a gente reclamar de Deus, não adianta a gente jogar no colo do vizinho, jogar no colo da família, jogar no colo do patrão, jogar no colo do governo, não adianta. Porque fomos nós, pelos nossos meios, pelas nossas escolhas que escolhemos. Então as consequências vão ser desastrosas, vão ter essas consequências. A semeadura vai ser livre, eu vou fazer o que eu quiser, como eu quiser, mas eu vou ter uma colheita, e essa colheita não vai ser diferente daquilo que eu fiz. Então, nesse sentido, essa construção, esse destino, vamos colocar assim como destino, né? Mas não é, mas a gente vai construir através de toda essa mudança, de toda essa construção de nós, de dentro para fora, não de fora para dentro. Aceitar não é aceitar passivamente, aceitar aquela situação, aceitar a enfermidade que vem de encontro, porque muitas vezes são desregramentos. Se eu vivo uma vida desregrada, eu vou ter consequências desses desregramentos. Eu vou ter certamente. Então ele vai colocando aqui esse eixo do ensino do Cristo como essa vida futura, que devemos pensar seriamente, refletir muito seriamente sobre o que estamos fazendo nesse momento da nossa estadia aqui. Porque chegará uma hora que tem um limite. Esse limite todos nós vamos ter. Quando vemos em carne, a gente sabe, a gente sente a dor daquela partida daquele ente querido. A gente sente, vai sentir uma dor, né? Uma ferida que dói. Mas para a gente refletir e pensar que nós também vamos ter aquele limite que vamos retornar. Vai chegar o nosso momento também. É uma reflexão para a gente fazer. Aí quando ele coloca aqui esse eixo da sua doutrina, que é a construção do amor, o despertar do amor, né? O despertar da caridade, da fraternidade, olhar o seu irmão como um irmão que ele está ali com respeito, com compreensão. Porque às vezes a gente nos frustra diante de situações ou de pessoas, porque a gente cria expectativa em relação àquela pessoa, em relação àquela situação. A gente espera que ele faça aquilo que eu quero. Eu espero que ele, né, adivinhe o que eu quero, o que eu estou pensando. E quando isso não acontece, eu me frustro. Aí vem as frustrações. Aí vem porque ninguém pode dar aquilo que tem. São as carências, frustrações e carências que vêm nos dar essa infelicidade, essas aflições que advêm de tudo isso. Nos torna aflitos porque a gente espera demais das coisas, cria expectativa
significativa quando não trabalhamos em nós, não construímos em nós, não buscamos construir essas carências que temos. Como o outro irmão tem as carências. Porque eu quero amor, eu exijo do outro amor, quando eu não posso dar o amor, porque eu não tenho, não construí em mim esse amor. Eu quero paciência, eu quero que o outro tenha paciência comigo, mas se eu não tenho, não é que eu sou carente, a carência vem dessas virtudes que eu ainda não tenho. E por isso eu tenho que compreender o outro, entender o outro, ver aquela situação que está me afligindo de uma outra forma. Não passiva, mas buscando coragem, buscando força, sabendo que eu tenho que enfrentar. Só depende justamente de mim. Unicamente, tudo depende de mim. Não depende do outro, depende unicamente de mim. Tudo está nas minhas mãos. Como eu vou fazer, como eu vou construir ou desconstruir, é minha escolha. Esse item aqui que ele nos fala sobre essa felicidade que tanto nós queremos e que tanto nós buscamos. E para a gente tê-la, não é neste mundo ainda, de provas e expiações. Nós não vamos encontrar a felicidade plena. Choramos, buscamos, queremos, mas fazemos chorar outros, fazemos os nossos interesses sejam sobrepostos sobre aquelas pessoas, não importa como, mas vão ser colocados e vamos fazendo todos esses desafios que vão nos trazer toda essa felicidade. Aí no livro dos Espíritos, antes de eu entrar, eu vou mostrar porque a gente está falando sobre felicidade, que depois a gente vai entrar no tema que justamente vai nos tratar do que a gente acha, o nosso ponto de vista sobre desgraça real. Então, no livro dos Espíritos, na quarta parte, que são 4 partes, né, são 4 livros, ele trata sobre, o capítulo 1 dessa quarta parte, penas e gozos terrenos, onde ele vai tratar as perguntas, justamente são 3 perguntas, sobre felicidade e infelicidade relativas. Né? A infelicidade é nos situarmos, nos acharmos infelizes. Aí a primeira pergunta que ele faz é 920. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Aí os Espíritos respondem, não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser feliz quanto possível na Terra. Então vai depender de nós. A situação, o problema, a enfermidade, seja qual for, de como vamos enfrentar, como nós vamos nos posicionar. Blasfemar ajuda, ter raiva ajuda, reclamar ajuda. Podemos até no momento sentir, né? Chorar, sentir raiva, indignação, podemos. Mas aquilo nos diz, não vai adiantar eu me posicionar e eu ficar vivendo dessa forma, porque não vai trazer benefício nenhum para nós. O primeiro envolvido, o primeiro a tomar esse veneno, dessas vibrações, desses pensamentos, desses sentimentos, sou eu. O primeiro a ser atingido sou eu, sobre essa atmosfera que me envolve do meu pensamento, do meu sentimento, daquilo que eu vou me conduzir diante daquela situação. Me revoltar vai adiantar? Não. Me rebelar vai adiantar? Aquele remédio que eu falei amargo quanto mais nós nos rebelamos, mais o remédio amargo vem para nós. Para que a gente desperte, que a dor esse é milhão, que vai fazer com que a gente desperte desse nosso casulo, dessa nossa inércia, desse nosso comodismo, desse nosso querer de ter as coisas, né? Valorizar as coisas da terra, valorizar as coisas perecíveis, como deixamos de valorizar as coisas espirituais. Ter um e não deixar o outro, porque enquanto estamos aqui, vamos precisar. Mas pensar também a forma como vamos conseguir, os meios que vamos ter,
Porque que ele fala aqui, cada um vai viver suas provas e sua expiação. Vai chegar um momento que a dor vai vir, vai bater. Seja causas anteriores ou causas atuais. Vai vir. Porque a conta chega. Semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Lei de causa e efeito. Então, ele está falando aqui que depende de cada um. Porque nós depender é como vamos ver, resignamento, se resignar, lutando com coragem, buscando meios, buscando, sabendo que você não está só. Porque eu não estou só, ela não está, ninguém está sozinho. E Deus já me deu tudo que eu preciso para estar aqui na terra. Tudo Ele já me deu. Ele espera de mim, sim, essa construção. Esse trabalho que eu tenho que fazer dentro de mim. E que ninguém vai fazer por mim. E o quanto possível, são os momentos alegres que vamos ter. Temos momentos alegres de refazimento, né? Muitas alegrias. Nós vamos ter esses momentos. Mas lembrando que felicidade realmente, isso é relativa, porque é para um, felicidade não é para outro, são de acordo com aquilo que a pessoa vê, o que é felicidade, o que é importante para ela. É relativo. Aí na segunda pergunta ele pergunta assim, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muito males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte na sua existência grosseira. A sua existência grosseira. Então, ele é o artífice da sua felicidade, porque é uma construção futura, porque um dia nós vamos alcançar essa felicidade, alcançarmos a plenitude do ser como espírito, do homem integral. Quando nós alcançarmos realmente a pureza de espírito, vencendo todos esses pontos negros, vencendo todos, trabalhando todas as imperfeições que ainda temos, né? Ainda vivendo nesse mundo, né, de provas e expiações, mas que está de acordo com o nosso patamar evolutivo. Nós estamos numa morada de acordo com aquilo que nós temos condições ainda, nesse momento de estar. Mas para ir, sairmos dela, para sermos um mundo melhor, nós precisamos trabalhar essa construção desse homem novo dentro de mim, para construir as virtudes, para despertar as virtudes, para construir um ser melhor. E é um longo caminhar, é uma longa caminhada aí a enfrentar, através da evolução. Um dia chegaremos a essa felicidade que é o objetivo de cada um. Então, é a última pergunta que colocou aqui, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que baixa para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para a vida material é o necessário. Necessário é aquilo que vamos precisar. Será que nós nos contentamos com o necessário? Muitas das vezes a gente quer mais, busca, tem, se aposta, e você nunca está satisfeito, porque você vai ter sempre, como nós já falamos, esse vazio de querer mais e mais, porque aquilo não vai satisfazer você. Você tem hoje um celular, né? Daqui a um mês, se você compra, daqui a uma semana você já não quer, já tem outro modelo, você tem um carro, você está você nunca está satisfeito, e são coisas perecíveis. O necessário, você tem um trabalho, você tem uma moradia, você tem, né? Você busca
ter uma saúde dentro daquilo que você vai fazer, sem aqueles desregramentos, porque os desregramentos, os abusos, vão gerar desequilíbrio em tudo na vida. Seja desregramentos sexuais, seja desregramento na alimentação, seja desregramento no nosso comportamento, na nossa conduta, no nosso falar, tudo é abuso. E o abuso só causa desequilíbrio, só nos traz para a gente males, aflições. Aí coloca aqui para a vida moral, a vida do espírito, né? A consciência tranquila e a fé no futuro. Será que nós temos a nossa consciência tranquila? Será que ao deitar nós temos a nossa consciência tranquila? O que é ter a consciência tranquila? É cumprir com a lei divina, né? Seja um dia que passamos, será que se nós fizermos como Santo Agostinho nos mostra no Livro dos Espíritos, né, fazer aquela avaliação, o que eu fiz durante o meu dia, será que eu vou encontrar essa consciência tranquila das minhas condutas, do meu pensamento, do meu falar? Porque quantas coisas a gente acha que são insignificantes, mas o nosso comportamento é antifraterno. São palavras depreciativas contra a pessoa, são palavras pejorativas, tudo isso são palavras maliciosas, são palavras que às vezes a gente agride o outro, achando, fazendo com que o outro seja humilhado, onde o nosso orgulho, né, ele é exacerbado, ele se coloca ali como você sendo um superior, né, e quando você não é, nada mais é do que o seu orgulho querendo pisar e humilhar aquele outro irmão. Você querer fazer essa diferença, como nós já falamos, essa diferença só existe na parte biológica, no grau de adiantamento de cada um. Mas aquele irmão é um irmão meu, seja o irmão bondoso, seja o irmão rebelde, seja o irmão assassino, seja o irmão que for, ele é meu irmão, porque ele é uma essência divina, a sua essência, ele é a divindade, que é uma centelha divina. É isso que a gente ainda não procura refletir sobre aquilo que nós fazemos. O pré-julgamento, a crítica, a condenação, você já julga, já condena. Não procura ver. Se você não sabe, não fale, não critique, não coloque mais fogo na lenha, mais lenha no fogo, no fogo ser, né, ativo ali. Então não se cala. O máximo que nós podemos fazer, o mínimo, é uma oração, pedir aquele que infelicitou a vida, às vezes a vida do outro, tirando, ele é infeliz. Mas o que eu posso fazer por ele? Pedir a Deus que dê força, porque eu sei que aquele irmão, ele se endividou. O que ele vai ter de retorno, aí só Deus, na balança divina, ele sabe. Então não cabe a mim eu julgá-lo. Que condições eu tenho de julgar o outro, de condenar? Que condições, que moral, que ética eu tenho ainda? Então eu tenho que pensar isso, avaliar realmente tudo aquilo que Jesus nos colocou, porque são ensinamentos para nós, para chamar o que eu vim fazer aqui na Terra, passear, visitar o planeta, chegar aqui, olhar ele, e retornar. Não, eu vim para cá com propósito. Deus me deu essa oportunidade com propósito. Se eu não fizer, ao chegar no mundo espiritual, serei mais um espírito infeliz, mais um espírito que não valorizou todas aquelas oportunidades que teve. E vou ser mais um que vai chorar, mais um que vai sofrer. Não posso reclamar.
Vamos agora para o nosso tema. Realmente, esse aqui eu trouxe para a gente ver a felicidade, né? E a infelicidade que nós acarretamos para nós. A felicidade não tem. Então, no capítulo 5, é o capítulo 28 e 24. Deixa eu ver, 12. Aqui. Bem-aventurado Espírito. Então, aqui 24. A desgraça real. Essa mensagem é dessa nossa irmã, Delfina de Gerardin. A Delfina de Gerardin, ela foi a precursora de Kardec, onde trouxe os fenômenos da mente gerante para ele, né? E ela leva o nome do marido, porque naquela época, quando se casavam, a mulher tomava o nome do marido, Geraldinho ou Gerardão. Então ela fala sobre esse tema, sobre a desgraça real ou a infelicidade real. Aí ela vem nos colocando que toda a gente já sentiu e julga conhecer o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Então, aquilo que nós vemos como desgraça, ela vai colocar aqui, né, não é a infelicidade real. Nós pensamos segundo o nosso ponto de vista de ver a desgraça, a infelicidade. Eles a veem na miséria, estão vendo a miséria, o fogão sem lume, aquele fogão que não tem, né, a panela não tem nada para se comer, no credor que ameaça, são as dívidas, aquele que cobra, né, a gente vê esse desgraça. No berço que o anjo sorridente desapareceu, quando uma criança desencarna, a gente acha que aquilo é um anjinho que naquele momento é justo, né, aquele irmão partiu. E a gente vê essa desgraça. Na lágrima, no féretro que se acompanha as cabeças descobertas, com o coração despedaçado, na angústia da traição. Então, a angústia da traição, a traição é um sentimento assim, que é quebra de confiança, né, que você tem pela uma pessoa, seja qual for a condição, amigo, relacionamento, seja o que for. E dói muito, né? Então ela coloca aqui uma desgraça que a gente vê em tudo isso que ela está citando. Que mais? Na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. Então, aquelas pessoas que gostam, né, de se mostrar, de se colocar, mas na verdade, né, ela se coloca, né, sobre essa face oculta, né, desse orgulho, dessa vaidade. Na verdade, você acha que aquilo é uma desgraça e não é. A tudo isso, há muitas coisas mais que dão o nome de desgraça na linguagem humana. Então, tudo isso que nós vemos, a gente acha que as pessoas são desgraçadas ou têm uma vida desgraçada. Tudo que acontece, diante de tantos acontecimentos, situações, né, eu vou me achar vítima, eu vou me achar que foi injusto, que injustiça aquilo que está acontecendo comigo. Eu vou ver como me sentir infeliz por toda aquela situação, por tudo aqueles acontecimentos que vem estar diante de mim. Sim, é desgraça para os que são bem presentes. Porque se nós vemos pessoas passarem por situações de pobreza, situações que a gente vê aí, a gente só vê o presente. Pessoas mutiladas, pessoas que partem, às vezes, no ventre, bebês, a gente não entende e não compreende. Mas a doutrina nos explica
conhecimento de que tudo tem uma razão de ser. Nós não sabemos detalhes, não sabemos de cada um por que está passando, mas não existe injustiça. Deus não é injusto por nenhuma coisa que acontece com o outro, ou aquele que nasce na pobreza, aquele que passa por dificuldades. Às vezes são situações que foram criadas por causas anteriores ou atuais, mas não existe injustiça. Deus é Pai, Deus é amor, Ele nos ama. Se estamos aqui passando por diversas situações, é pela construção nossa, como nós já falamos. Então, essas situações, a gente só vê sob o nosso ponto de vista, sob o nosso olhar, acanhado ainda na matéria, aquilo. Nós não lançamos o nosso olhar no horizonte, na vida espiritual. Nós não lançamos que tudo tem uma causa. São efeitos de causas. É como a gente está no sopé de uma montanha e só vê aquilo que está embaixo. Mas se eu subir lá em cima na montanha, eu vou ter um outro olhar. Eu vou ter uma outra visão. O meu olhar vai ser maior, vai alcançar muito mais abrangente, né? Ter uma visão muito abrangente. Então, é isso que está falando. Ver sobre a vida presente, onde você acha que ao nascer, você já nasce pela vida única, né? Você nasceu, foi criado ali no ventre, e ao morrer, acaba tudo. Você só vai ter essa visão materialista. Você não vai lançar outro olhar. Ao passo que a doutrina nos dá esses conhecimentos de tudo aquilo que nós vemos no Evangelho de Jesus, que Ele nos colocou falando incessantemente, né, como eixo dessa doutrina, a vida futura. Nós somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Somos criações desse Pai. Nós temos um retorno à nossa pátria espiritual. 90% da humanidade, ao retornar ao plano espiritual, retorna em desespero. Porque tudo aquilo que ela veio para construir, ela deixou de fazer. Porque os valores que ela se apegou são os valores perecíveis, são os valores dos prazeres. Ela vai falar aqui, os prazeres momentâneos nos dão alegria? Não, mas são fugidios. Ela nos coloca aqui como o ópio do esquecimento, aquele torpor que nós ficamos por os prazeres, pelas ilusões do mundo, pelas portas largas que vai nos oferecer tudo isso. Por que nós não queremos a porta estreita? Porque ela requer esforço, ela requer luta, ela requer reavaliação, ela requer reflexão, ela requer mudança, ela quer renovação, reconstruir. É para isso que estamos aqui. É para isso que nós temos que buscar o Pai, não porque nós acreditamos em Deus, mas buscar realmente a divindade, essa essência de amor, esse Deus que nos quer o melhor para nós. Não porque as instituições colocaram de uma forma, né, para mim, não, mas eu vejo que o Pai, Ele é esse Pai, Ele é o Criador de tudo, Ele é o Criador do universo, de toda a vida. Ele me deu essa dádiva, é uma dádiva eu estar aqui. E quando nós nos reencontramos conosco, buscamos realmente refletir sobre todo aquilo que
gente consegue encontrar essa estrada, esse caminho de lutas, de dificuldades. Não é fácil não, mas quando eu quero, eu vou me esforçar para ser um ser melhor, para ser uma pessoa melhor, eu vou buscar essa construção. Não vou esperar que o outro faça, não vou esperar que as instituições façam, não vou esperar, eu vou prosseguir, eu vou buscar essa renovação. Porque falta de conhecimento nós não temos. Não podemos dizer que não temos, porque nós temos bastante. Aí ela coloca aqui que para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Aquilo que nós falamos anteriormente, se nós escolhemos pelo nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas foram desastrosas, as consequências serão desastrosas. A gente não espera uma consequência boa. Dos meus atos, da minha conduta, vai vir o que eu fizer daquele comportamento, daquela situação, daquela vivência que eu estou ali. Às vezes uma palavra mal colocada, uma palavra onde você agride o irmão, onde você usa de maneira pejorativa para machucar, você rotula uma pessoa, você tira o sossego daquela pessoa pela sua maledicência, pelas suas calúnias, porque tudo isso traz para nós infelicidades. Porque a gente acha que infelicidade é só você matar, é só você roubar, é só você fazer isso. Não, as coisas mais insignificantes nós estamos indo contra a lei de Deus. O nosso falar, o nosso pensar, às vezes a gente não passa, não coloca para fora aquilo que estamos desejando. Mas nós estamos pensando, e pensando nós estamos cristalizando, pensando nós estamos clamando, nós estamos criando essa imagem e nós estamos recebendo aquelas vibrações. E pensando nós estamos sentindo, porque quando a gente sente raiva, a gente sente o nosso coração acelerar, a gente sente quando a gente não está com aqueles que a gente não tem afinidade, a gente sente. Dizer que não, mas não é por isso que eu vou fazer o mal e não vou usar de forma a minha palavra, o meu pensamento contra aquele irmão. Não, porque eu já sou uma pessoa que tem o conhecimento e sempre tive, porque a lei de Deus está na minha consciência. E se está na minha consciência, ela está chamando, você está fazendo errado, você está tendo um comportamento antifraterno. Mas eu uso desculpa para mim, para o outro não, eu condeno e julgo. Então são coisas para a gente avaliar e pensar. Essas mensagens, o que Jesus nos trouxe, a humanidade toda tem conhecimento, porque todos nós devemos. Será que eu vou mais uma vez virar as costas para ele? Eu já virei. Eu já deixei de ouvir aquilo que ele falou há 2025 anos. Quantos de nós já estivemos lá? Quantos de nós ouvimos lá no Sermão do Monte? O Eduardo, daquela fala, o Eduardo, aquele olhar. E hoje, até hoje, ecoa nossa alma. O quanto já fizemos. Sim, o despertar é de cada um vai despertar no seu momento. Mas cada um pode dizer que não sabe, eu não sabia. Quando ele trouxe para nós a mensagem, por isso ele é a luz do mundo.
amor. Não falamos de tudo que nos falta ainda, pela carência ainda que temos, de tudo que temos ainda que construir e buscar. Mas será que mais uma vez, mais um tempo que nos é dado, nós vamos fazer a mesma coisa? Nós vamos nos rebelar com Ele, com Deus, com o mundo, quando a culpa é só nossa? Quando nós estamos aqui, mais uma vez, mais um tempo, onde para cada um de nós é a melhor encarnação, nesse momento de transição, onde muitos estão tendo oportunidade de estar no mundo renovado, mas muitos estão sendo acolhidos para outras escolas. E será que nós vamos ser um desses alunos, um desses espíritos? O que esperar? O que fazer? O que buscar? Nos infelicitarmos mais? Vamos deixar tudo: corpo, dinheiro, carro, família, vamos deixar. E vamos nos encontrar conosco diante da nossa consciência, desnudo de tudo. E quando isso chegar, eu dizer para mim mesmo: eu sou culpado de me encontrar nessa situação. Perdi o tempo que me foi dado. E pedir a Deus novamente por mais um tempo, uma oportunidade. Não sei quando terei, porque depende dele. A fila é grande, a fila anda. É momento de reflexão, é momento de renovação, é momento de construção. O mundo está passando por essas tormentas, mas não vamos nos ater a essas tormentas, porque é um momento que tudo vai passar. Para você fazer uma casa arrumada, você precisa tirar aquilo que você não tem mais necessidade. Para você ter uma casa alicerçada, você tem que fazer a base, para depois ter aquela construção firme, sólida. Assim é a nossa vida, assim é o nosso caminhar. Feliz daquele que crê sem ver, feliz daquele que crê compreendendo. E ela continua aqui dizendo: esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois o vosso corpo está satisfeito. A gente chora diante das dificuldades, a gente chora diante das situações. É natural. Mas a gente se resigna, lutando, buscando realmente com coragem, que tudo vai passar. Tudo passará. Essa vida, o que é essa vida? O que são 80, 90 anos, 60, 20, comparado à eternidade? Para nós é muito tempo, mas comparado à eternidade não é nada. Então passa. Vamos voltar, vamos deixar tudo. Acumulamos e vamos deixar. Nos desgastamos. Não é que a gente não venha a ter, não é isso. A doutrina não diz isso, não condena, não é. Nós vamos buscar pelo nosso esforço tudo isso que eu já falei, que ela nos coloca, né, os gozos, mas com a consciência tranquila e dentro do necessário. Tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Naquele momento você fica satisfeito, porque aquilo te dá o prazer. Mas no outro dia você chora, você tem as dificuldades, os problemas continuam. Com
outros prazeres a gente busca aí, onde o corpo, né, você satisfaz. Porque você não dizer que a carne é fraca, não, é o espírito que é fraco, é o espírito que tem as fraquezas morais, é o espírito que busca esses prazeres, que não vão. Porque quanto mais você busca, mais você quer, mais você se envolve naqueles prazeres que não vão te trazer momentos alegres, né? Momentos construtivos realmente, momentos que vão te dar esse bem-estar na alma. São prazeres mundanos, são prazeres que vão te felicitar mais. Você acha que isso são prazeres, são alegrias, mas são que só vai por conta da satisfação. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações criadoras mais impiedosas do que matilha, que a miséria desencadeia, os espreita. O repouso ilusório para vos emergir de súbito que na agonia da verdadeira infelicidade, daquele que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Então, esses sentimentos nos levam a essa derrocada. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o poder, né? Tudo aquilo que a gente acha que são ópio, como ela coloca, que é o ópio, né? É a infelicidade, é o ópio do esquecimento que ardentemente procurares conseguir. Naquele momento você fica entorpecido, você se envolve naquele entorpecimento e faz, e depois você chora. Aí ela termina aqui. Que, pois, o Espiritismo nos esclareça e recoloque para vós sobre o verdadeiro espírito, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como um bravo soldado que, longe de fugirem ao perigo, prefere as lutas dos combates arriscados, e aqueles são aquele não pode dar glória nem promoção. Que importa o soldado perder na refrega armas, bagagem uniforme, desde que saia vencedor e com glória. Que importa o que tem fé no futuro, deixar no campo da batalha da vida a dureza, a riqueza e o manto na carne, contanto que sua alma mais entre gloriosa no reino celeste. Então, o que importa é te deixar tudo isso? Quando se passa com resignação, quando se tem realmente a certeza dessa imortalidade da alma, quando se tem a certeza desse Pai, dessa justiça, quando se compreende, quando se busca realmente fazer o melhor dentro daquilo que você pode, diante das lutas que você vai ter, que você tem, mas você supera através dessa aceitação, sem passividade, mas buscando caminhar para cima e para Deus, construindo esse mundo melhor, construindo e fazendo parte daquilo que você deseja, mas que deseja para outros, para a coletividade, para a sociedade, se fazer como uma pessoa melhor. E o despertar, ao levarmos tudo isso, essa renovação, valorizar as coisas da alma, os tesouros, certamente, o despertar, como ela vem falando, você deixa tudo, mas sem se apegar, sem sofrer, sem ficar preso a tudo isso. Ao passo que você ficar preso a se apegar, você se afligirá e se desesperar no plano espiritual. A situação de cada um no plano espiritual é de acordo com a construção que você fez, de acordo com tudo aquilo que você realizou. É individual. Onde o seu pensamento está, lá estará seu coração. Então, cada um possa refletir sobre essa mensagem
e vermos que realmente estamos aqui para construir, para compreender, para vencer, para ter coragem, para ter firmeza no propósito que eu quero para a minha vida. O que eu quero para a minha vida? É a pergunta que nós devemos fazer. E cada manhã possa se tornar um amanhecer de renovação, um amanhecer de crescimento, um amanhecer de despertar. Que Deus, que Jesus possa nos acalentar, sempre nos envolver para darmos força e coragem de prosseguir nas nossas lutas diárias. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre e irmão, a espiritualidade amiga, que com certeza para cá nesta noite convergido, aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores da casa, dizer as meninas do sábado. Deus tudo dessa noite, Senhor, por esta doutrina dos Espíritos, que tanto nos esclarece a respeito da nossa vida, do nosso estar aqui na Terra. Que esse estudo da noite, Senhor, possa ser de reflexão para todos nós, encarnados e desencarnados. Gratos somos, Senhor, por tudo o que tivemos essa noite, de estudo, de paz, de vibrações, Senhor. Coloca, Senhor, nessa caixinha, que esses nomes que foram escritos possam ser envolvidos em vibrações de paz, de fraternidade, que possam receber, Senhor, o que for necessário para o seu estado. Purifica as nossas águas, colocando nelas, Jesus amado, o bálsamo e o remédio, que irá melhorando os nossos males físicos e espirituais, de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Obrigado por esta noite, Senhor, que a paz que aqui angariamos possamos retornar aos nossos lares e dividir, Senhor, com os nossos afins, com os nossos parentes, enfim, com a humanidade inteira. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso trabalho, que é a bioterapia. E os nossos irmãos que passaram pelo setor não precisam passar pelo passo aqui embaixo. Os retornos da casa possam se dar em paz e em segurança. Que assim seja. Encerrado.